Ao ser questionada, a sociedade afirma que os antigos ensinos que hoje já estão esquecidos, abolidos, proscritos, as falsas profecias, eram apenas uma probabilidade, que na época seus líderes, a sua liderança apenas acharam que poderia ser o entendimento correto. Mas você não concorda que achar é uma coisa? Concorda que ensinar, divulgar em toda a terra, por meio de milhões de livros, de folhetos, de revistas, de discursos, de congressos, de assembleias, de reuniões, divulgar e inculcar falsos ensinos, falsas profecias, é muito diferente de achar que algo é correto, que um ensino é verdadeiro. Na época, muitos abandonaram a organização decepcionados, porque tinham sido enganados por uma falsa profecia, e estavam certos. A sociedade tenta justificar essa debandada geral, quando ela diz que isso se desenvolveu pela vontade de Deus, para que o seu povo fosse peneirado por Jeová. Mas esta afirmação, ela é iníqua e ela é diabólica. Por que dizemos isso? Porque Deus jamais enviou um profeta mentiroso ao seu povo, a fim de prová-los por meio de mentiras e engano. Deus não é Deus de mentiras. Aliás, Deus odeia a mentira e todos os mentirosos. E o diabo é o pai e professor de todos os mentirosos. Devido ao não cumprimento da profecia de Rutherford, da liderança das Testemunhas de Jeová naquela época, as Testemunhas de Jeová passaram a ser alvos de chacotas, de violência, de agressões, prisões, de turbas violentas. O anuário de 1981, na página 62, diz que muitas pessoas sofreram naquela época. Lá lemos: pior ainda, a fé de alguns dos próprios irmãos estava abalada. Alguns esperavam ir para o céu naquele ano. Isto ocasionou o peneiramento nas congregações, especialmente na Alsácia. A irmã Ana Zimmermann escreve: esperanças injustificadas causaram grandes provações e muitos desistiram. O anuário de 1981, página 62. Você pode procurar no CD-ROM da sociedade. A sociedade continua a dizer que estas perseguições eram peneiramentos da parte de Jeová, e que identificavam aqueles antigos estudantes da Bíblia como os verdadeiros seguidores de Cristo. Mas será que eram mesmo? Será que um verdadeiro seguidor de Cristo espalha mentiras, falsas profecias, mandamentos de homens, de organizações religiosas? Não. Jamais os servos de Deus foram perseguidos por espalhar mentiras ou falsas profecias no nome dele. Para tentar explicar a alguns que levantam questões sobre esta época tempestuosa da organização, a sociedade tenta calar o evento com palavras enganosas, usando falácias facilmente identificáveis. Na Sentinela, 15 de fevereiro de 2010, ela publicou: os seguidores ungidos de Cristo já fazem um convite desde 1918. Naquele ano, o discurso público: milhões que agora vivem, talvez jamais morram, apresentou a esperança de que muitos ganharão a vida eterna numa terra paradisíaca, depois da Batalha do Armagedon. Sentinela de 15 de fevereiro de 2010, páginas 15 e 16, diz isso. As Testemunhas de Jeová de hoje não sabem, elas não sabem disso. Mas o tema daquele discurso não eram milhões que agora vivem, talvez jamais morram. O tema é aquele que nós já comentamos anteriormente: milhões que agora vivem, jamais morrerão. Essa explicação que eles dão aqui é mentirosa.
A esperança que se apresentava aos fiéis naquela época, 1925, era esta, de que milhões não iam morrer. Nessa sentinela citada, a sociedade inseriu a palavra talvez, antes de jamais, e mudou a conjugação do verbo morrer, maquiando o seu verdadeiro significado. Rutherford, ele mesmo renegando a sua profecia, a sua falsa cronologia, e vendo 1925 descartado como cronologia válida, ele ainda permaneceu esperando a ressurreição dos fiéis do passado na mansão de Bethsaida. Rutherford, ele comprou uma mansão na Califórnia e chamou-a de Bethsaida. Era uma luxuosa residência com carros luxuosos, e ele havia construído para receber os patriarcas ressuscitados, como Abraão, Isaac e Jacó. Como em 1925 não ocorreu a ressurreição que ele havia profetizado, ele passou a usar esta casa, esta mansão, Bethsaida, como a sua residência oficial. Ele passou a viver lá e viveu até 1942, quando morreu aos 72 anos de idade, separado da sua esposa e dos seus filhos. E quando ele morreu, pouquíssimas pessoas compareceram ao seu funeral. O cumprimento da profecia de restauração levou um golpe de misericórdia quando irrompeu a Segunda Grande Guerra Mundial na década de 1930, pouco antes dele falecer. Os pioneiros e pregadores do tempo integral de hoje nada sabem, mas o presidente Rutherford, assim como muitos membros do corpo governante atuais, ele não pregava de casa em casa, ele nunca pregou de casa em casa. Em plena recessão americana, numa época de pobreza e privação, Rutherford gozava a vida na mansão Bethsaida, ou mansão dos príncipes, com todo o conforto de um rei. Para seu uso, dispõe de 2 Cadillacs de 16 cilindros, um dos mais dispendiosos veículos da época. Rutherford também era alcoólatra e adúltero. Não faltavam recursos para que ele viajasse de avião para qualquer parte do planeta. Enquanto isso, milhares de trabalhadores de tempo integral marchavam de casa em casa, vendendo livros e revistas cheios de suas doutrinas e heresias, falsas profecias. E muitos deles eram perseguidos, difamados, espancados e presos devido às falsas profecias que pregavam. E muitos faziam isso felizes, pois achavam estar sendo perseguidos por causa do nome de Jesus. Bethsaida existe hoje ainda, apenas como prova de que outra falsa profecia da Torre de Vigia foi divulgada em nome de Jeová. E esta mansão foi vendida pela organização Torre de Vigia, mas se você puder ir em San Diego, na Califórnia, você irá poder vê-la e visitá-la.